Olá, Rafael Golden aqui para mais um capítulo da nossa newsletter BIM 360 graus, processos, onde nós aqui nos permitimos não tratar coordenação de projetos, gestão de projetos pelo aspecto de ferramentas ou dilemas institucionais, mas pelo um viés de como estruturar as atividades em ciclos que facilitem a tomada de decisão das pessoas pelas premissas das organizações, naquilo que motiva elas a viabilizar algum projeto, e também pelas limitações também de recursos físicos, financeiros e de tempo, né? Então, essa é a motivação para se estruturar processos no aspecto mais, digamos assim, genérico possível. E dentro dessas questões aí, sobre a necessidade de se estruturar os processos, como nós temos abordado recentemente a questão da metodologia dos pacotes de entrega integrados, a metodologia PEI, muitas das vezes quando nós apresentamos a metodologia, as pessoas geralmente rebatem essa condição da metodologia ou do funcionamento dela, considerando questões inerentes à sua dificuldade em abordar uma nova metodologia na sua organização, seja uma metodologia já existente ou a criação da sua própria metodologia de trabalho, ou também com alguma limitação, seja ela de tempo, seja ela de recurso financeiro, ou seja ela de recurso técnico, esse técnico sendo ferramentas ou pessoas. E aí eu me permiti, nesse capítulo agora da nossa newsletter, trazer para vocês um pouco da história da metodologia, ou seja, como que nós a criamos e por que nós a criamos, né? Será que já não existia metodologias suficientes no mercado? A gente precisava partir de um neologismo para conseguir fazer com que um processo de coordenação de projetos que muitas das vezes as organizações tratam como algo não tão importante assim. Será que era necessário realmente estruturar alguma coisa do zero? Não dava para simplesmente tocar o barco e apagar a letra feia em caderno de caligrafia antigo, né? Será que era suficiente? A nossa aposta, e quando eu digo a nossa, eu estou sendo específico para algumas pessoas que participaram dessa jornada, e essas pessoas posso talvez até cometer alguma indelicadeza de esquecer algumas pessoas, mas aí eu vou falar do William Formigoni, da Vanessa, do Michel, pessoas que, a Tamires também, pessoas que lá no início toparam o desafio de estruturar uma nova forma de se pensar o processo de coordenação. Mas para isso, para eu explicar para vocês, eu tenho que trazer alguns princípios que no início eles motivavam, ou não só motivavam, mas eles delimitavam as formas como a gente poderia trabalhar essa coordenação de projetos. Eu vou chamar de pilares. Os pilares da dúvida, os pilares do crescimento, os pilares da dificuldade, os pilares que estruturavam ali a necessidade de se criar um processo lógico. Então, qual era o primeiro pilar? O primeiro pilar era o pilar das premissas. Bom, independente de onde você trabalhe ou da forma que você trabalhe, você tem premissas definidas para a operação do seu processo ou do seu negócio. Então, quais eram os pilares que nós tínhamos que obedecer à época, né? Nós tínhamos recursos disponíveis para se executar uma coordenação de projetos, nós tínhamos objetivos que nós gostaríamos de atingir com um processo de coordenação de projetos executivos e princípios simples. Olha, garantir que os projetos cheguem na obra da maneira mais rápida possível e com o menor desvio do que são as premissas da organização, em termos de diretrizes, em termos de aspectos financeiros, qualitativos e de segurança da informação. Nós tínhamos um alinhamento estratégico da nossa função. Lógico que isso muitas das vezes não é muito claro nas organizações sobre responsabilidades de processos e áreas, mas nós tínhamos que ter essa premissa
Então, tudo isso que eu estou dizendo aqui foram coisas que nós fomos buscando responder durante o processo de desenvolvimento, daquilo que inicialmente nós nem imaginávamos que se tornaria uma metodologia. Expectativa das partes interessadas é uma coisa que geralmente se desconsidera num aspecto de construção de algum processo ou de algum método para se executar algum processo, as partes interessadas no resultado do seu processo, ou você como parte interessada de uma gestão de um processo ou de um projeto, quais são as suas expectativas? Então, por exemplo, quem era o nosso cliente como coordenação de projetos executivos? Tá, são as obras. Quais são as expectativas deles? Quais dessas expectativas, para mim, são prioridade, que eles declararam que são prioridade, perdão, e quais aquelas que eu vou conseguir escalonar para poder atingir num tempo razoável? Eu lembro que quando nós assumimos o departamento de projetos executivos, uma das expectativas de maior grau da organização era garantir um fluxo de projeto em que os projetos fossem entregues no período necessário para se executar ou se contratar aqueles materiais ou aquele serviço. Então, ou seja, o prazo era uma questão inerente, era uma questão de alta prioridade, até mais do que a segurança ou a qualidade técnica da informação, visto que os procedimentos operacionais daquela organização já eram bem estruturados. Então, olha para você ver, entender a expectativa e priorizar a expectativa era necessidade fundamental para a premissa. E tudo isso tinha que acontecer dentro de prazos e restrições técnicas que haviam de pessoas, de softwares e de condições de que você nunca chega com o jogo do zero. Então já existia um jogo de coordenação de projetos acontecendo e nós precisávamos transformar esse jogo com a bola rolando, ou seja, trocar o pneu da bicicleta com a bicicleta em andamento, com a bicicleta sendo pedalada. Então isso gera restrições técnicas, restrições humanas, restrições de sistemas, e se você não entende que isso é uma maratona, mas que isso é uma corrida de 100 metros rasos, há uma chance muito grande de você não validar essas pequenas evoluções. Então é uma coisa que eu sempre falo se você vai se propor alguma mudança, esteja disposto a apertar bem os olhos para que você veja o movimento do relógio pelo ponteiro dos segundos. Porque muitas das vezes as pessoas não vão estar percebendo as mudanças, mas elas estão ocorrendo. É porque elas estão caminhando bem lentamente naquele ponteiro que a maioria das pessoas nem enxerga. Então, essas premissas tinham que estar bem definidas, né? Nós também tínhamos algumas motivações que eram norteadas por essas premissas. Então, alguma delas eu já disse anteriormente, mas continuamos. Melhorar eficiência e produtividade, reduzir riscos e retrabalho. E esse reduzir riscos e retrabalho, no início do processo de coordenação de projetos, a pergunta sempre era: eu tenho muito retrabalho porque eu não recebo as informações? Ou eu tenho muito retrabalho porque eu olho as informações no período inadequado? São coisas totalmente diferentes. Se eu tenho muito retrabalho porque eu não recebo todas as informações necessárias, é um problema que eu vou ter que resolver basicamente na interoperabilidade com o processo anterior que me envia essas informações. No meu caso, em projetos executivos, as informações no qual eu recebia de anteprojeto, estudo preliminar, coisas do tipo. Se a questão é que eu olho no momento inadequado as atividades de coordenação de projetos, são questões relacionadas ao meu fluxo de projeto. Ou seja, eu estou escalando e hierarquizando as atividades dos projetistas de maneira adequada para que eu consiga verificar e validar no momento certo, para que quando ele tenha que produzir o próximo pacote, o próximo passo do projeto, ou quando eu tenha que pedir alguma revisão que é inerente ao processo, as revisões, gerará o menor índice de retrabalho possível. Uma outra questão também era aumentar a transparência na gestão. Então, havia uma necessidade de que todos soubessem o que estava acontecendo. E sobre transparência, há uma coisa interessante. Pode parecer que sempre quando a gente fala transparência, todas as partes interessadas gostarão de ter mais transparência. Mas existe um aspecto em qualquer atividade humana que podemos abordar como diversionismo,
em que a falta, e nesse caso ela se aplica como? A falta de transparência favorece para que os erros não sejam identificáveis no seguinte sentido: quem gerou o erro e por que ele gerou o erro. Se não há transparência nenhuma, os méritos e os erros são coletivos. Se os méritos e os erros são coletivos, você não consegue enfatizar e dar mérito para aqueles acertos que foram motivados por ações de pessoas e processos bem acertados, e você também não consegue mitigar ou promover ações de melhoria naqueles erros que foram realizados por pessoas ou por processos ineficientes. Então, às vezes, a transparência, por mais que pareça que todo mundo deseja transparência, ou todo o processo foi construído para ter transparência, às vezes, por muitas questões de diversionismo, se procura esconder erros de processos em gestões não transparentes. Então, uma das nossas motivações era construir um fluxo de processo que mantenha a transparência do processo de coordenação e de produção do projeto. Aprimorar a comunicação entre equipes, essa era uma das motivações, e guardem esse aprimorar a comunicação, porque ele foi a motivação básica para a troca de um sistema de gestão de projetos. E atender às novas demandas de mercado. Isso, sendo bem sincero, nem era uma característica original da motivação para se desenvolver um novo método para se coordenar projetos, ali no caso, projetos executivos. Porque sabíamos quais eram as novas demandas de mercado. Nós tínhamos a metodologia BIM, nós temos, né, na verdade, a metodologia BIM, nós temos a digitalização, digitalização da gestão de projetos, nós temos agora, mais recentemente, a inteligência artificial e a interoperabilidade entre essas comunicações, ou seja, hoje é muito dinâmico. E essa nova demanda chegaria na nossa metodologia, seja ela qual fosse. Ou seja, ela não seria uma metodologia válida e funcional se ela funcionasse só para aquele momento, e aquele momento eu estou falando 2018, 2019, mas ela não atendesse as motivações dessas transformações digitais que estão acontecendo. O BIM, inteligência artificial, gêmeos digitais, e diversas metodologias ágeis, né? Esses sistemas, essas metodologias, esses sistemas, essas ferramentas que se adequam às novas demandas de mercado. Outro pilar também eram os paradigmas e axiomas, né? Quando eu trago paradigmas e axiomas, tem que tomar muito cuidado, porque às vezes não, né? Por muitas vezes os paradigmas não estão ancorados em verdades e definições fundamentais. Já os axiomas, sim. Mas tínhamos que equilibrar dentro do que conseguíamos enxergar do que eram paradigmas, ou seja, sempre era feito assim e por isso tínhamos que continuar fazendo, ou se fôssemos promover uma mudança, ela teria que ser lenta e sustentável, e axiomas. O que seriam esses axiomas? Seriam verdades fundamentais que elas não perderiam essas premissas independentes da metodologia que fosse implantada. E onde esses paradigmas e axiomas estavam limitados? Em restrições organizacionais e culturais. Toda organização tem uma restrição, por isso ela é uma organização, e toda organização tem uma cultura. Essas restrições organizacionais e culturais devem ser respeitadas e qualquer mudança tem que ser uma proposta vinda de cima para baixo. É muito complexo fazer uma mudança de uma restrição organizacional e cultural agindo de baixo para cima ou de um processo intermediário. E respeitar essas restrições é conseguir estruturar uma metodologia que atenda às motivações da sua metodologia que está sendo criada. Que tipo de restrições que nós podemos fazer? Olha, existe, por mais que nós sejamos responsáveis por definir o processo de coordenação de projetos, nesse caso aqui, projetos executivos, existem restrições como da organização ou aspectos culturais da organização que definem como serão definidos os orçamentos de projeto, como serão encaradas as diretrizes de projeto, quais são os fracionamentos das responsabilidades do desenvolvimento de produto, da incorporação e da construtora. E a sua metodologia, ela tem que respeitar essas comunicações, independente se ela funcionaria de uma maneira mais síncrona, assíncrona, ela ainda vai ter que respeitar essas paradas estratégicas que as organizações pedem para definir o seu processo. Então,
O que eu estou querendo dizer é, independente de como ela fosse criada, a metodologia, nós sabíamos que ela deveria responder a essas motivações organizacionais e culturais. Modelos de governanças existentes, e aí há sempre uma confusão de como vai desenhar processo, que às vezes quando vai se desenhar processos, seja para o seu pequeno escritório, ou seja para uma grande incorporadora e construtora, sempre se confunde o que é a inércia do processo com a inércia de um departamento. O que eu quero dizer? Um processo, ele pode ser executado por vários departamentos de forma contínua, se esse for o modelo de governança existente. Como nós podemos ter um processo que, pelo modelo de governança ser totalmente separado, deverão ter passagens e interrupções para passar de um processo para o outro. Eu vou dar um exemplo. A primeira mudança que nós promovemos e que gerou um grande ganho no prazo de projeto não foi técnico, não foi de fluxo de pacotes de entrega, não foi de software, não foi de sistema. Foi uma mudança de modelo de governança. Em que sentido? Nós primeiramente tiramos a condição de que haveria uma necessidade de passagem de projetos entre incorporação e projetos executivos, no caso desenvolvimento de projetos executivos, para que se continuasse entre a fase de anteprojeto e pré-executivo. Nós abordamos um conceito de engenharia simultânea, onde, apesar de ter informações que teriam que ser transferidas entre esse processo de anteprojeto e o projeto de pré-executivo, o fluxo de gestão do projeto era contínuo, a ponto de que, independente se o projeto estivesse aprovado legalmente, independente se todas as finalizações de compatibilização de anteprojetos estivessem concluídas, se o orçamento de lançamento do empreendimento já estivesse finalizado, nós continuávamos na esteira do processo a produção da informação desse projeto em pré-executivo e tínhamos uma limitação de que não poderia avançar em executivo. Isso gerou um ganho de aproximadamente 1 mês e meio, 2, só de saída. Mas isso pode ser tomada essa decisão de maneira intempestiva, sem analisar a história dessa organização? Também não. Por quê? Porque imagina, se nós tomássemos essa decisão sem analisar e verificar os riscos por trás dessa decisão, grandes erros poderiam acontecer. Porque essa decisão ela foi tomada baseada no seguinte sentido: não havia histórico de grandes mudanças após certo nível de revisão do anteprojeto ou certo nível de decisão do anteprojeto a respeito dos projetos legais e do orçamento, a ponto de que quaisquer uma dessas mudanças, caso ocorressem, poderiam ser tomadas na fase de pré-executivo. E você imagina, você tirar 2 meses de latência entre a espera da passagem do anteprojeto para o pré-executivo, traz grandes ganhos para o fluxo do projeto. E aí, como premissa desse modelo de governança, todos os nossos processos entre a gestão da desenvolvimento de produto e a gestão de projetos executivos começaram a ser interligados em camadas em que elas ficavam totalmente deslocadas da decisão estratégica da organização de vou lançar um empreendimento, a obra vai começar. Então era uma outra camada que andava em paralelo. Isso nos fez ganhar bastante prazo. Tecnologias e ferramentas disponíveis. Imagina que nós estamos falando de 2018, 2017, 2019, onde as ferramentas de WorkOS ainda não tinham dominado o mercado, não tínhamos CDEs estruturados, digamos assim, com fluxo bem funcional no mercado da construção civil, e nós já tínhamos que desenvolver, e nós já tínhamos que absorver ferramentas que já promoviam essas mudanças. Então nós começamos a arranhar desde estruturas de fluxo, de coordenação e compatibilização dentro do Google Drive, com planilhas, com pastas compartilhadas com projetistas internamente na organização, até o Trello, para tentar fazer comunicação entre os processos, até chegar numa ferramenta que na época nós abordamos simplesmente por aquele aspecto que eu disse anteriormente, que era a facilidade e fluidez da comunicação, que foi o Monday. Então, quando a gente pensou no Monday como a WorkOS para organizar todos esses paradigmas e axiomas, foi por esse sentido, por garantir a mudança, perdão, por garantir a comunicação fluida e por parecer, sendo bem sincero com vocês, parecia que por ele ser adepto da metodologia ágil, facilmente ele acoplaria metodologias mais extensas, como a AWP, a metodologia BIM, pela sua estrutura de funcionamento e pela liberdade de construção que ele promovia.
Nós sabíamos que nós teríamos resistência à mudança internas e externas. Internas por outras pessoas que tinham outras culturas que inevitavelmente seriam transformadas com essa implantação dessa metodologia, e externas, porque por mais que nós fôssemos os contratantes, nós estávamos contratando pessoas não para projetistas, não para mudar suas metodologias, mas para entregar informação. E eles, por inércia, gostariam de entregar a sua informação da mesma forma que sempre entregavam. Então haveria um aspecto de convencimento dentro da transparência que eu disse anteriormente, para que aquilo fosse fluido, funcional, e nós conseguíssemos promover mudanças reais e que trouxessem resultados também reais para esses projetistas. E dentro disso tudo, essa metodologia escolhida, essa forma, ela deveria ter conceitos fundamentais que não se tornassem seus próprios paradigmas, mas que sim fossem baseados nesses axiomas. O que eu estou querendo dizer? Essa metodologia, por definição, ela deveria ser resistente à própria característica dela virar a sua própria âncora da sua evolução. É uma coisa que a gente fala muito lá, é o seguinte: não se acostuma com ferramenta, não se acostuma com desenho de fluxograma, nem com método de elaboração de cronograma. Porque se algo mais produtivo, mais eficiente puder ser acoplado, nós iremos mudar. E haveria uma última etapa de mudança e implantação. Nessa última etapa de mudança e implantação, a gente deveria ter claramente o planejamento e definição do escopo de como aquilo a gente iria fazer, treinamento e capacitação da equipe para essas novas ferramentas e tecnologias, ajustes e pilotagens dessa metodologia. Ela teria que engajar as pessoas dentro de um aspecto até meio de storytelling para trazer elas para a construção desse processo, para que elas se sintam parte dessa mudança e nos ajudem a pilotar e ajustar ela durante o processo, porque era impossível que ela começasse perfeita. Aliás, era esperado que ela começasse totalmente imperfeita, ela ainda é, e ela continuará evoluindo para um cenário em que ela trará cada vez mais eficiência e produtividade. Sempre podendo fazer avaliações de resultados e melhoria contínua, e até um certo ponto em que ela tem uma adoção formal e governança por si só, que é o estado que nós estamos hoje, onde ela já possui um próprio nome, uma metodologia de pacotes de entrega integrados, e ela também já tem uma adoção formal dentro do processo, a ponto de poder ser ampliada e replicada em outras organizações, em outros processos, para outras pessoas e para obter até novos resultados e poder ter outras transformações. Então, o que eu trouxe para vocês aqui nessa primeira parte foi o quê? Quais foram os pilares e qual foram as histórias, digamos assim, o aspecto filosófico baseado em premissas, motivações, paradigmas e os seus axiomas para a mudança e implantação dessa metodologia, até mesmo quando nem metodologia ela poderia se tornar. Na segunda parte, eu vou trazer alguns aspectos técnicos dessa história. Espero contar com a participação de vocês.